O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo, está começando mais uma edição da parceria de longa data entre a Central 3 e o trio Ternura de Outrora. Comigo nessa sexta-feira, dia 11 de julho, estão Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. E faremos a prévia da final da primeira Copa do Mundo de Clubes. E já abro com a pergunta, né, que intitula esta edição: quem pode parar o PSG? No caso, o Chelsea vai tentar, né? Mas pelo que vimos na quarta-feira, vai ser difícil. A resposta, aparentemente, era Mbappé, né? Eu acho até que a gente pode debater o quanto é duro ou crítico ou rígido com ele, ou justo, mas a narrativa pro Mbappé tá bem ruim. Primeiro tem aquele vídeo do Luiz Henrique citando o Michael Jordan, né, tentando convencer o Mbappé a pressionar. Aparentemente não teve tanto efeito. Aí quando o Mbappé sai do PSG, o Luiz Henrique diz que o seu time será melhor, porque não de uma maneira pejorativa em relação ao Mbappé, mas ele dizendo que ele vai passar a ter controle sobre tudo do seu time, né? E que você vai ter um time mais coletivo, mais empenhado em fazer todas as coisas que ele quer que faça. E ele tinha razão, o PSG ficou imparável de repente. Principalmente a partir da metade da temporada, conquistou todos os títulos, agora é o favorito para conquistar o Mundial também, passando pelo novo time do Mbappé, de uma maneira muito dominante e com o Mbappé, assim, sem conseguir fazer muita coisa e demonstrando algumas das fragilidades que o Luiz Henrique tinha apontado, né? Então, esse último ano de narrativa para o Mbappé não foi muito bom. Não quero dizer que ele não pode fazer parte de times competitivos e campeões, já fez, né? Então, assim, mas não é um bom momento, mas para o PSG, assim, eu tinha dúvidas, não se eles iam se interessar ou não, mas se eles iam ter perna mesmo, né? Depois da temporada que tiveram e comemorando a primeira Champions League da história, mas se administraram um pouquinho no começo, nessas últimas fases do mata-mata tão avassaladores. Bom, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse jogo. Bom, primeira volta do Dembélé, né? A gente falou o Bonsa falou do Mbappé, né? Ele foi o primeiro jogo titular nessa competição, foi o primeiro jogo titular do Dembélé também. E era difícil imaginar que quando a gente visse um confronto dos times que tem Dembélé de um lado e Mbappé do outro, o jogador mais decisivo da temporada fosse o Dembélé. E ele foi de novo, né? De novo ele foi fundamental, assim, o PSG consegue se virar sem ele, mas quando ele está em campo, ele tem um papel super importante, de novo marcando gols e participando dos outros gols, sendo um protagonista ali, e de novo, não é uma estrela, uma super estrela do tipo como era o Mbappé, mas ele é um jogador que tem sim um protagonismo importante nesse PSG. E como não falar de Fabian Ruiz, né? Um jogador que de novo se destacou, fez os gols, mas mesmo quando ele não faz gols, que não é a função principal dele, ele é um jogador muito importante ali. É difícil que o PSG tem jogadores se destacando em todos os lados, né? Todas as posições ali. Até o Lucas Beraldo, que entrou super bem na zaga, não teve tanto trabalho também, mas o time ajuda muito, né? Quando tá coletivamente super encaixado, então é um time que se mostrou mais uma vez ser o melhor da Europa e agora perto de ser coroado como o melhor do mundo mesmo, né? E vai poder dizer que é o melhor do mundo porque, enfim, ganhou o Mundial, né? Se ganhar. E tem toda a diferença em relação ao Real Madrid em momento do time, né? Pensando que o Real Madrid hoje é um rascunho
que já era um pouco rascunho durante toda a temporada com o Carlo Ancelotti, né, tentando procurar soluções, enfim, um encaixe que foi muito difícil de achar. O Xabi Alonso traz novas ideias, traz um novo esquema, tenta fazer adaptações ao longo do Mundial, né, algumas que deram certo, outras nem tanto, mas era claramente assim, um time em montagem contra um time que está totalmente pronto, e estando pronto está num patamar bem acima dos demais, né? Até se a gente fosse pensar na temporada, as potenciais ameaças para o PSG no Mundial não estavam no Mundial, né? Assim, os times coletivamente tão encaixados quanto o PSG não estavam no Mundial, pensando sobretudo em Barcelona e Liverpool, né? Que eram aqueles que mais chamavam a atenção por aquilo que produziram. E mesmo times que fizeram uma boa temporada já chegaram desconjuntados no Mundial, né? Sobretudo a Inter, pesando a questão do cansaço. O próprio Bayern de Munique, acho que por temporada era a principal ameaça ao PSG, mas também se mostrou uma equipe menos pronta, né? E o confronto direto acabou sendo cabal para ter esse tirateima ali entre os dois, que para mim eram as equipes que por futebol eram as que mais se candidatavam a esse título. Real Madrid a gente nunca pode descartar, porque é o Real Madrid, é um monstro e tem um elenco muito rico em talentos individuais, mas aí só mostrou, né, a diferença entre os dois projetos esportivos nesse momento. O Real Madrid, que parece muito mais um PSG da velha guarda, né, um PSG pré-Luiz Henrique, porque é um time que contratou muitos jogadores ofensivos, né? Tem muitos jogadores ofensivos à disposição, alguns deles que floresceram no clube, mas que tem essa dificuldade de encontrar uma maneira mais sólida de jogar. E aí o que aconteceu, sobretudo nos 10 primeiros minutos, mostrou, né? Essa diferença não só em relação ao que é o PSG como funcionamento do todo, mas também o que é dedicação, o que é entrega sem a bola, o que é forçar os erros, né? Os zagueiros do Real Madrid foram péssimos, e assim, esse Mundial de clubes do Asensio é um negócio tenebroso, mas também por méritos do PSG, né? O PSG também acabou forçando esses erros, acabou construindo esse placar confortável, alguns mecanismos do PSG que deram tão certo ao longo da temporada, sobretudo na Champions, apareceram também para construir essa goleada, né? Os meio-campistas que ocupam muito bem o espaço, a posse de bola que foi absurda, né? Chegou em um momento ali no fim do primeiro tempo que eu fui olhar, estava 80% de posse de bola para o PSG, com muita calma, muita eficiência para trabalhar essa troca de passes, né? Com jogadores muito inteligentes para fazer essa bola rodar. A mesma questão dos pontas, que são muito versáteis, o próprio Dembélé, né, que é um ponta de origem, mas é muito versátil nessa função no centro do ataque, muito dinâmico, os laterais, e de novo, né, um jogo muito bom do Nuno Mendes, e o Hakimi também aparecendo como um atacante, né, quando existe a brecha ele aparece como um atacante, até mais centralizado às vezes que os próprios pontas, ocupando uma faixa central. Então isso acaba funcionando muito para o PSG. E aí a questão inicial que o Matias colocou é que assim, o Chelsea hoje é quem tem essa chance de desbancar o PSG, né? Mas assim, entre os adversários que o PSG já teve dentro desse próprio Mundial, a gente viu adversários muito mais qualificados. E aí acho que a questão do Chelsea em si, diferentemente do que foi contra a Bayern de Munique, foi contra o Real Madrid, é que o Chelsea acho que tem menos problemas para abdicar do que é uma identidade de jogo, até porque a identidade de jogo do Chelsea hoje não está tão clara. O Chelsea acho que tem uma possibilidade maior de jogar um futebol reativo e tentar construir esse placar. Então vai ser a arma que o Maresca tem, né? E é um Chelsea que, assim, entre a importância pro Mundial em si, o PSG tem essa chance de unificar os cinturões. Seria algo enorme, especialmente depois de conquistar a Champions, né? Mas o Chelsea, como necessidade de justificativa para o projeto esportivo, o Mundial é muito mais importante, né? A gente vê até pela vibração do Maresca em si, pela vibração dos caras do Chelsea, como esse Mundial acaba sendo uma justificativa importante para o trabalho que vem sendo feito, a própria postura dos jogadores do Chelsea em campo, né? Existe uma necessidade também para
quebrar um pouco esse rótulo do Chelsea que gastou tanto em reforços e ainda não correspondeu em termos de futebol. E com todo respeito à Conference, que eu adoro, o título da Conference não é nada perto de 1 bilhão em gastos do Chelsea, né? Assim, o Chelsea basicamente não pegou ninguém até o caminho da final e ainda assim teve muitos problemas contra o Betis, né, para conquistar a vitória. Eu sei que o Chelsea chegou ali na Premier League em zona de Champions, terminou em zona de Champions, mas também foi uma temporada problemática, né? Um time que, não sei, eu gostei muito mais do começo da temporada do Chelsea do que no final. O time acabou perdendo consistência, enfim. Até acho que times que ficaram abaixo na classificação na Premier League me agradaram mais do que o Chelsea em si, e por questão de investimento, de contexto em si. Alguns ouvintes criticaram minha posição de colocar o Chelsea abaixo de um top 20 hoje do futebol europeu no programa passado, e tudo bem, assim, concordo que eles possam achar um exagero, mas olhando o Chelsea, ele corresponde abaixo do que times que tem talento, tem técnica a favor, eu gosto muito de Enzo Caicedo, tem jogadores realmente bons, o João Pedro mostrou. Stein, só um instantinho que o seu áudio deu uma oscilada agora, ficou meio abafado. Não sei se é do fone ou a conexão, mas... Acho que o microfone, não sei se você estava tapando o microfone, alguma coisa? Não tô com ele na mão. Tá ainda? Agora tá bom. Voltou, Agora tá bom, pode. Mas enfim, é um Chelsea que tem talento individual, comprou essa qualidade técnica, mas precisa de muito mais e precisa de um encaixe de jogo perfeito para vencer um PSG que a gente já viu que tem uma naturalidade maior em ser superior a basicamente qualquer time da Europa hoje em dia. E falando da semifinal propriamente, né, entre o PSG e o Real Madrid, claro que é aquela coisa, né, do engenheiro de obra pronta, né, mas é questionável muito, né, a decisão do Xabi Alonso de colocar, acho que o principal jogador do meio campo na lateral direita, né. Aí o Real Madrid perdeu completamente essa batalha no meio campo e o Valverde não acrescentou nada ali jogando no costado da zaga. Tava sem o Arnold, o Carvajal não voltou ainda, o Valverde joga meio que como... Sempre joga como meia, caindo muito pela direita, né? Então, basicamente, colocar como lateral é meio que deslocar um pouco o jogo dele. Lógico que é muito diferente, então eu entendo que se você precisa de uma improvisação, você puxar o Valverde. Eu acho que o problema principal do meio-campo do Real Madrid nesse momento é mais a ausência de um jogador mais organizador, como o Vitinha no Paris Saint-Germain, por exemplo, né? Alguém que organiza ali a pressão e que consegue fazer isso. Não sei se o Tchouaméni vai conseguir. Teve uma época que o Real Madrid tinha 2, não à toa ganhou vários títulos, mas o Toni Kroos já foi embora faz algum tempo, agora o Modric está indo, e essa função no elenco, embora ele tenha investido bastante em meio-campistas, não foi necessariamente reposta, né? O Bellingham também não é esse jogador. Então isso cria um certo problema, somente se você quiser jogar com posse de bola, né? Como se espera, por exemplo, do Real Madrid, né? Uma posse de bola tão baixa contra o PSG, acho que foi 30 e poucos por cento, 32%, não é um bom sinal, né, para um time como o Real Madrid. Então acho que esse é um problema grave do meio campo, até porque se você não mantém posse de bola e você não pressiona tanto assim, quando você perde a bola, você está levando contra-ataque e transição o tempo inteiro, né? Acho que o ajuste do sistema de pressão na frente é uma coisa que é importante, que o Xabi Alonso vai ter que ajustar, vai ter que trabalhar bastante ainda, vai ter que desenvolver bastante, mas acho que a formação do meio campo também. Tchouaméni, Güler e Bellingham eu não vejo como um grande trio de meio campo. Sobre o Chelsea, que eu acho interessante, assim, primeiro eu coloquei ele em 17º, viu, Stein, quando eu fiz o ranking, então é bem perto do seu, e acho que eu fui generoso. Então é mais ou menos por aí mesmo, né, que tá o Chelsea. E é curioso porque
se fez muito sobre o dinheiro que o Chelsea gastou, principalmente durante o jogo contra o Fluminense, e mais ou menos uns 45%, 50% do dinheiro estava em campo, né? Essa que é o doido do Chelsea, gastou todo esse bilhão e metade do dinheiro ou já está em outro clube, ou está sendo emprestado, ou está encostado, ou ficou em Londres. É um time que acho que quando a gente vai falar da questão financeira, o principal não é nem o jogador individualmente, né? Porque os clubes brasileiros hoje em dia conseguem pagar 20 milhões de euros num jogador, 15, os principais. A margem de manobra, né? A margem de erro que esses times têm de contratar um, depois contratar outro e ir contratando até acertar. Nos clubes brasileiros, se você erra de 15 milhões, tem que esperar uns 2 anos para trazer outra. Então, isso é uma diferença, acho que mais até evidente do que a gastos em reforços em uma temporada ou outra, receitas, o que quer que seja, né? No caso do Chelsea, e acho que é até interessante que o Stein escreveu na newsletter em relação a como são 2 times que precisam menos do dinheiro, que é o principal atrativo do Mundial para os europeus, mas isso também vai meio que gerar uma lógica de concentração de renda, né? Porque os clubes mais ricos que ganharam a Champions League, já ganharam uma premiação alta, vão disputar o Mundial, ganhar uma premiação alta, e aí vão ter mais dinheiro para o ciclo seguinte, que é algo que a gente já vê muito em relação na Champions League, principalmente em ligas secundárias em que são mais desequilibradas, como Holanda, por exemplo, que você consegue passar, que o Ajax, Feyenoord e PSV, pelo menos uns 2 desses estão sempre na Champions League. Lá eles até fizeram uma iniciativa legal de distribuir o dinheiro para tentar igualar um pouco mais as coisas, mas você vê isso na Champions League, né? Os times que disputam a Champions League o tempo inteiro ganham muito dinheiro e conseguem continuar disputando a Champions League, e esse ciclo se perpetua. E acho que o Mundial de Clubes pode ter um fator parecido, né? Não da mesma maneira, porque é uma vez a cada 4 anos, e também aumentar um pouquinho essa desigualdade. Acho que aqui no futebol sul-americano isso vai ser até mais acentuado do que no europeu, porque acho que a gente vai mandar uma diversidade menor de representantes do que a Europa, né? De novo, vai ter que ver com o decorrer do tempo. Mas acho muito difícil também, do jeito que tá o futebol sul-americano hoje em dia, não ver Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, River Plate e talvez o Botafogo, dependendo de quem se firmar. Acho que o Atlético Mineiro vai acabar disputando bastante. É que 4 anos do futebol brasileiro é muito tempo, né? As coisas mudam muito rápido em 4 anos por aqui. Mas no momento que tá agora, e acho que isso é um risco também que o Mundial pode representar. Até pra falar de como vai ser a final, o que me chamou mais a atenção no jogo do PSG contra o Real Madrid foi a forma como o Real Madrid se defendeu. Porque é normal que você enfrente o PSG sabendo que vai precisar se defender uma parte importante do jogo. Tem se questionado já há muitos anos a participação do Mbappé no processo defensivo, né? Na fase defensiva. Mas não é só o Mbappé, né? Acho que a gente tem que... e eu acho que o Xavi certamente ficou preocupado com isso, o Xabi Alonso, sobre como se defender com Mbappé. O Gonzalo Garcia que jogou, mas ele não deve ser titular no time, né? Acho que até foi uma das questões que dá para se questionar. Mas o Vinícius e o próprio Bellingham, que em outros momentos fez funções até um pouco mais defensivas, até na própria Copa do Mundo ele atuava mais na linha de volantes, né, da Inglaterra, mas quando você vai precisar defender tanto, e eu acho que o racional de colocar o Valverde na lateral tinha a ver com isso. Se você coloca o Lucas Vázquez, que seria o substituto que estava saudável, né, para jogar na lateral direita, você já sai perdendo na marcação, mesmo que você jogue com a linha mais afundada, porque o Lucas Vázquez é um marcador ruim. Então acho que o racional foi, eu vou colocar o Valverde na lateral. Só que para isso você precisa que toda a marcação funcione melhor. E a gente viu a marcação, a primeira linha de marcação basicamente não existia, né, do Real Madrid. Os atacantes
fizeram uma cercadinha bem mais ou menos ali. Mbappé, Vinícius e Gonzalo fizeram uma marcação quase inexistente. E aí já no meio campo já estava sobrecarregado, e mesmo assim o Bellingham não é o jogador de maior pressão de todos os tempos. E isso virou um problema, porque aí você tem o Arda Güler, que não é a sua principal característica, não é marcação, e tem o Tchouaméni, que por vezes precisou, pela pressão do PSG, se afundar para dentro da zaga. Ele era volante, o posicionamento dele era de volante, ele não jogou como zagueiro, como se especulou, mas ele foi empurrado para trás, né, pelo PSG. Então, o que eu fico pensando é como o Chelsea vai se armar nesse sentido, porque vai precisar pensar em como escapar dessa pressão, pelo menos em alguns momentos, para levar perigo, jogar nas costas, enfim, tudo isso que a gente já sabe que funciona. É uma situação curiosa, porque eu falei em algum momento aqui no Mundial de Clubes que o Chelsea meio que sentiu um pouco do que os brasileiros, ou sul-americanos como um todo, sentem ao jogar o Mundial, que é jogar com uma pressão de precisar vencer, né? Porque você é o time mais rico, porque você, enfim, é o time favorito no confronto, e acho que o Chelsea sentiu isso em alguns momentos, melhorou na fase eliminatória, que até é o esperado, o time se organizou melhor e jogou melhor, e mesmo assim eu acho que deu uma sensação para todos os envolvidos ali, tanto para o Palmeiras quanto para o Fluminense, que foram os times eliminados pelo Chelsea, que dava para o time brasileiro fazer mais, mas de qualquer forma o Chelsea foi bastante flexível, tanto no jogo contra o Palmeiras quanto no jogo contra o Fluminense, jogou de forma ligeiramente diferente, se adaptando aos poderes dos adversários, né? Ao que o adversário tem de melhor e tentando anular isso. Conseguiu com algum nível de sucesso, e a minha dúvida é essa: o que fazer para lidar com o PSG, sabendo que não tem muito individualmente como marcar, né? Não adianta você tirar o Dembélé do jogo, ou não adianta você tirar enfim, o Fabian Ruiz. Primeiro que vai ser difícil, mas tirar um desses jogadores da linha de passe não vai matar o jogo do PSG, né? Justamente porque o jogo do PSG não depende de um jogador. Até a gente pode dizer que talvez o Vitinha seja o jogador mais influente do jogo do PSG, mas se você colocar uma pressão, sobrecarga grande em cima do Vitinha, você vai abrir muito espaço para Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, para o Dembélé se flutuando, Doué, Kvaratskhelia, enfim. É muito difícil marcar o PSG nesse sentido. Eu acho que o caminho individual não me parece o melhor. Então, pensando no que o Real Madrid fez e deu errado, né? Imagino que o Chelsea vai precisar, principalmente do Moisés Caicedo, estar saudável, porque é um jogador de muita saúde física, mas não só em termos de corrida, mas de marcação, poder de marcação forte. Isso vai ser importante. O Colwill vai voltar para a zaga do Chelsea. É um jogador importante ali na marcação também, porque ele é um jogador rápido, é um zagueiro que tem velocidade para você buscar ali nessas saídas do Dembélé, enfim. E você vai precisar decidir os laterais também. O Cucurella, eu acho que ele, por mais que ele não seja um primor, assim, tecnicamente, eu não acho que ele é um dos melhores laterais, mas ele é inteligente jogando. Ele é um jogador que sabe, inclusive é um jogador com cara de Libertadores, inclusive. Ele é irritante também por isso, né? É um jogador que provoca, que se precisar dar uma chegada dura, ele chega. E do outro lado tem que ver se vai ser o Malo Gusto, se vai ser o Reece James, que são características diferentes. O Malo Gusto tem feito um bom campeonato. Acho que é muito possível que ele comece como titular, porque o Reece James é um jogador fisicamente sempre instável, né? Nunca está 100%. E acho que a chave vai ser essa. Talvez o Moisés Caicedo precise estar no seu melhor para fazer um trabalho que a gente já viu ele fazer muitas vezes no meio campo, de correr muito, de marcar muito, de diminuir os espaços. Mas todos os jogadores do Chelsea vão precisar estar nessa linha. E acho que aí, nesse caso, o Enzo pode ser importante também, porque é um jogador que
faz muito esse trabalho. Na seleção argentina ele fez muito, né? Trabalho de reduzir os espaços do adversário no meio campo. E tudo isso só vai funcionar se você tiver uma linha ofensiva que os jogadores façam também esse trabalho. Porque a minha sensação foi que o Valverde teve que enfrentar dobras em cima dele o tempo todo, sem muito apoio do Vinícius ou do Mbappé, de quem tivesse pelo lado ali. E vai precisar que o Chelsea tenha isso. Os jogadores de lado de campo vão precisar fazer um nível de marcação que eles talvez não façam habitualmente. Então, de novo, o Chelsea vai de novo ser um time brasileiro, sul-americano na final do Mundial, nesse sentido. Vai ter que fazer um jogo de uma marcação quase perfeita, de uma marcação mais afundada, porque se você jogar muito à frente com o PSG, o PSG vai colocar o Chelsea na roda, e vai ter que fazer um jogo de mínimo erro, e eu não digo nem só o erro, erro de saída, porque, como o Stein falou, e a gente já tinha falado no jogo do Flamengo contra o Bayern também, esse tipo de erro é provocado. Você tem que saber que em algum momento você vai errar, mas você tem que saber até como errar. Então, assim, numa bola que você tá desconfortável, tem que saber que tem que jogar pra fora, não dá pra... até isso você tem que estar planejado, né? Se você tiver pressionado, não tentar um passe invertido, por exemplo, tentar inverter de lado que você pode errar, causar um problema, o famoso não cruza a bola, né? Que é uma coisa que a gente fala muito jogando, né? Você tá pressionado, não tenta fazer um passe cruzando a área, você vai ter problema. Tudo isso, o Chelsea vai ter que fazer o jogo que os sul-americanos fizeram esses últimos anos para tentar ser competitivo diante do PSG. E é uma missão que a gente sabe que a margem de erro é baixa e é muito difícil de fazer, né? Mas me parece que é o único caminho, porque como o Chelsea não tem uma identidade de jogo que você veja assim claramente qual é a força que o Chelsea pode usar, a única forma é você se defender com unhas e dentes, usar Cucurella, o Enzo, Caicedo, que são jogadores que têm esse vigor de marcação e até de provocação, tentar tirar um jogador do PSG, enfim. E seja o que Deus quiser, né? Colocar na correria e sabe-se lá o que o João Pedro faz lá na frente. O resumo, na real, é que assim, desde que o PSG entrou nesse ritmo, ninguém conseguiu parar, né? Ninguém conseguiu encontrar uma maneira de parar. O Liverpool conseguiu levar para os pênaltis, mas foi completamente na sorte, era para ter perdido aquela eliminatória muito antes. O Aston Villa conseguiu pressionar nas quartas de final, mas foi claramente uma baixadinha do PSG, né? Chegou a abrir uma vantagem muito grande no confronto, e aí o Aston Villa em casa subiu em cima, e é isso. Tirando esses dois momentos ali, o PSG tá passando por cima de todos os seus adversários, e lógico, teve o Botafogo que ganhou na fase de grupos, desse jeito que o Lobo falou, né? Se defendendo muito, muito bem e acertando no contra-ataque. Vamos ver se o Chelsea consegue fazer a mesma coisa ou encontrar alguma outra fórmula para ganhar desse PSG, mas realmente ele passa a sensação de que se ele tá lá em cima, se ele tá realmente jogando organizadamente, empenhado e tudo mais, é um time impossível de ser batido nesse momento. E o Chelsea até aqui também dependeu muito assim das individualidades, né? O que o Lobo também fala, né? Sobre não ter uma ideia certa de jogo, assim, foi passando meio no talento, né? Dos seus jogadores, mas não de uma forma tão coletiva, né? O Chelsea dependeu dessa capacidade, né? Acho que, assim, se tem uma coletividade do Chelsea que funcionou exatamente sua dupla de volantes, né? Acho que foi a maior constante durante o torneio, e aproveitando atuações na frente, né? Como foi na própria semifinal com o João Pedro, que acho que foi providencial. Eu vinha gostando do Dilep nas partidas anteriores, mas claramente, assim, o João Pedro trouxe um ganho maior pelo que fez na metade do jogo contra o Palmeiras e pelo que fez também contra o Fluminense. Mas eu fiquei pensando até, né, como o Chelsea na final, ele acaba se aproveitando dos acasos, como acontece tantas vezes em competições de mata-mata, né, com esse formato grupos e mata-mata, que o chaveamento sempre pesa, né, porque o Chelsea, no fim das contas, perder para o Flamengo na fase de grupos
foi benéfico, porque tirou o Chelsea de um caminho em que teria mais adversários europeus pela frente, acabou enfrentando o Benfica e foi uma goleada muito mais circunstancial, né, assim, pelo que aconteceu na prorrogação. E depois, quando pega Palmeiras e Fluminense, foram jogos até, acho que, bastante competitivos dos brasileiros, mas em que pesou justamente essa capacidade individual do Chelsea, que aí é uma capacidade individual garantida por dinheiro, né? Porque coletivamente, assim, se a gente for comparar um pouco o que jogaram Palmeiras e Fluminense e o que o Chelsea jogou nas partidas, eu não acho que o Chelsea esteve tão acima assim, que tenha apresentado algo tão fora da curva, longe disso. Até acho que, sobretudo o Palmeiras, né, poderia ter feito escolhas melhores ali durante o primeiro tempo. O Fluminense também teve seus momentos de dificuldades, mas até acho que deu mais sustos, né, assim, acabou oferecendo alguns momentos de susto para o Chelsea, mas não que o Chelsea seja um time pronto hoje, né? E aquilo que acabei falando anteriormente. O Chelsea foi um time que começou a temporada muito bem e começou a temporada dando algumas perspectivas de que, bom, talvez esteja num caminho certo com o Maresca. E o time caiu abruptamente e acho que só mais recentemente, sobretudo com a conquista da Conference, que dá uma repaginada, né? Pelo menos oferece um troféu e a confirmação da vaga na Champions, isso acaba ajudando um pouco o Chelsea a ver a temporada com um viés positivo quando já dava margens de estagnação, né? Até acaba sendo uma própria sustentação ao trabalho do Maresca, e essa campanha para a final do Mundial ajuda nisso, mas, de novo, é uma final de Mundial que acaba sendo beneficiada, né? Tanto pelo caminho quanto até pelo que os europeus não conseguiram fazer na competição. Obviamente tem méritos de adversários, mas o Bayern de Munique era um provável adversário nas oitavas de final, que também trocou de chave quando usou o time misto e acabou perdendo para o Benfica. Ou mesmo, se a gente pensar nos potenciais adversários de semifinal, Inter de Milão e Manchester City também não foram tão longe quanto esperado, porque enfrentaram adversários competentíssimos em Fluminense e Al Hilal. Então, essas circunstâncias também acabam se encaixando para ajudar o Chelsea nessa caminhada até a decisão. Bem, chegamos na sexta-feira e, como os ouvintes do Meio Campo sabem, é dia do Momento KTO, né? Quando Bruno Bonsante e Felipe Lobo pegam as cotações mais interessantes no site da nossa patrocinadora desde 2021. Bastante tempo. Vamos lá. PSG, vou fazer sobre a final. PSG e Chelsea, depois de tudo isso que a gente falou até aqui, né? Acho que a vitória do PSG tem que ser o palpite, né? 1,62 eu acho até que é mais alto do que eu projetaria para esse jogo, pelo tudo isso que a gente falou. Então a vitória do PSG no tempo regulamentar por 1,62 acho que é uma boa cotação. Outra que eu achei interessante é gol ou assistência do Dembélé a 1,75. Ele costuma fazer um dos dois, pelo menos nesse semestre de ápice do PSG, quase sempre nos jogos decisivos, ele tá lá influenciando diretamente o placar e tá pagando 1,75. E aí uma odd um pouquinho maior, para colocar menos dinheiro, mas que pode dar um retorno bom, é mais de 2,5 gols do PSG. Essa é a aposta antidiversão, né? Uma vitória fácil do PSG. Você ganha uma odd 2,63, que eu acho completamente plausível nesse jogo. Pois é, até para colocar um pouco do que... Complementando o que o Bonsa falou, a cotação do Chelsea para ganhar no tempo regulamentar está 5,50, empate 3,95, PSG 1,62. Para ser campeão, que aí apostando ali que talvez possa acontecer uma zebra, seria 3,40 para o Chelsea ser campeão, ainda é bastante. PSG 1,30. Acho que a cotação da vitória no tempo normal do PSG eu também acho que é muito boa.
é boa demais até para não apostar nela, considerando que o PSG é um time muito difícil. Assim, a gente tem que lembrar, o PSG tomou um gol nesse campeonato e perdeu um jogo só, venceu todos os outros, perdeu do Botafogo por 1-0, com toda a circunstância que a gente já falou, e ganhou todos os outros. E nos jogos pra valer ganhou por sacolando, né? Assim, o único que não tomou uma goleada foi o Bayern de Munique. E mesmo assim tomou um gol com dois jogadores a mais em campo, né? O Bayern tinha 2 a mais no final ali e tomou um gol. Então, o PSG... Essa do Dembélé eu também tinha separado gol ou assistência 1,75, porque como a gente falou que o time é muito coletivo, é muito difícil, não tem uma concentração de gols em um jogador só. Mas o Dembélé tem sido o jogador, dentre todos esses, o mais participativo entre todos. E se você tem a outra cotação que é acima de 3 gols e meio, né, considerando aí, já que o Bonsa falou só dos gols do PSG, considerando os gols totais do jogo, tá 2,48 para mais de 3,5. Então, se tiver 4 gols no jogo, um 3-1, por exemplo, já fecha a aposta, né? Então, me parece interessante também. As que mais me chamam a atenção. E se você quiser uma de brasileiro, Matias, acho que nenhum de nós apostaria nisso, por razões óbvias, mas Flamengo e São Paulo jogam nesse sábado, e a KT-Odds, uma das KT-Odds desse fim de semana o Flamengo vence os dois tempos, e o Arrascaeta marca. O Arrascaeta é artilheiro do campeonato com 9 gols. Tá 7,50. Que é uma odd alta, porque é difícil, né? Tem que ganhar os 2 tempos e o Arrascaeta tem que fazer o gol. Espero que não, até porque eu tô indo pra lá. Pois por isso que eu disse que acho que nenhum de nós apostaria nisso, até porque eu tenho uma política pessoal de nunca aposto contra o meu time. Eu sei que tem gente que é o contrário, né? Que faz isso pra ficar feliz de alguma forma. Eu não gosto, porque, enfim, é contra os meus princípios apostar contra o meu próprio time. Mas enfim, como tem torcedores de vários times nos ouvindo, se você achar que é interessante, o Arrascaeta é o artilheiro do campeonato, o Flamengo é um time melhor que o São Paulo, a gente não sabe como vai voltar, né? Mas desfalcado, inclusive. São Paulo voltando com Crespo, enfim, tudo isso, então só pra gente falar da volta do brasileiro, porque tem brasileiro nesse fim de semana, né? É isso, sempre lembrando, aposte com responsabilidade, aqui é um entretenimento, a gente não está dando dica de investimento, prometendo riquezas, enfim, também aposte somente aquilo que você pode perder, né? Não vai colocar dinheiro do aluguel, da matrícula da faculdade, da pensão, enfim, então esse é o recado do meio campo, né, para você. Se tiver algum indício de vício, também procure ajuda profissional. Temos bastante gente comentando aqui, né? O pessoal que está acompanhando a live pelo canal do YouTube do Meio Campo, né? O Gétrio manda um boa tarde aqui para os meio-campistas. Cecília Madeira sempre presente, nossa apoiadora. Comenta aqui, né, do mercado. Só não está mais quente que a euro, vocês têm visto. A gente vai comentar um pouco mais adiante também sobre a janela de verão, né, do mercado europeu. Alan Freires aqui, outro apoiador, também mandando um salve. O Nico Rodrigues, também apoiador. Buenas Volantes. Matheus Cremonese, outro apoiador. Salve, salve, meio-campistas. Que saudades do Brasileirão. Felipe Alves, mais um apoiador. Salve, meias. Lembrando, né, apoie também o canal do Meio Campo se você puder. A partir de qual plano, Lobo, tem acesso ao grupo? Centenário. Plano centenário, você tem acesso ao grupo de WhatsApp e a newsletter também. Você recebe a newsletter paga se você for apoiador do plano centenário. Inclusive, pingou aqui, 10 minutos antes da gente entrar no ar, inclusive trazendo a prévia da final do Mundial de Clubes, né? Então, às 13h50, pingou aqui na minha caixa de e-mail com o título PSG e Chelsea e o triunfo do Mundial. O dinheiro, pois é. Inclusive, aproveito aqui, pego a pergunta do
Carlos Eduardo Nacarrarada, o proprietário da livraria Barrilete, ali no Bexiga, né? Então, se você gosta de literatura sobre futebol, conheça aí esse espaço no centro de São Paulo, tocado com brilhantismo pelo Cadu. Ele pergunta aqui, ó, vocês têm expectativa por uma nova edição da Copa do Mundo de Clubes em 2029? Eu tenho bastante. Quero saber onde eles vão fazer. No Brasil? O Brasil, a Espanha e o Catar são candidatos oficiais, né? Que declararam abertamente que são candidatos. A FIFA diz que não está atrelado ao sede da Copa do Mundo de Seleções, né? Copa do Mundo, né? Como o Stein falou, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Essa daqui é a Copa de Clubes, né? Acho que é o correto mesmo. A Copa do Mundo de Clubes, esses 3 países são candidatos. A FIFA diz que as 2 Copas não estão atreladas, então pode ser feito em outro lugar. Acho que seria ótimo se fosse no Brasil ou na Espanha. No Catar, acho que já teve a Copa, né? Já tá bom. Embora para os europeus fosse bom porque é mais estratégico ali do que o Brasil, né? Mas eu acho que seria interessante ver na Espanha. Copa, já teve Mundial de Clubes lá. 800 vezes, né? Lá, já vai ter a Copa na Arábia Saudita, que é próxima daqui a pouco também. Tá bom, né? Tá bom, né? Então, eu acho que seria legal claro que eu queria que fosse no Brasil, mas se fosse na Espanha seria legal para ver o envolvimento dos espanhóis, né? Porque primeiro teria um time do país sede, então a gente provavelmente veria um dos grandes, Barcelona, Real Madrid ou Atlético, um dos 3 provavelmente seria o representante do país sede. Pra ninguém ficar de beiço, né? Porque ficou, né, na imprensa espanhola essa coisa, né? O pessoal vendendo para menos a Copa do Mundo. Eu gostaria de ver qual seria o envolvimento. Eu ficaria curioso. Se for para escolher entre os 3, eu prefiro que seja no Brasil, mas se não for no Brasil, a Espanha seria legal. Onde eu gostaria muito que fosse, mas é um país que dificilmente se tenta fazer esse tipo de torneio hoje em dia, é a Alemanha. Eu acho que a Alemanha seria curioso de fazer. Primeiro porque tem a estrutura lá, não precisa fazer obra nenhuma. Mas segundo porque eu queria ver o envolvimento também, porque as torcidas eu acho que teriam um peso ali. Mas enfim, vamos. Mas eu tenho expectativa, assim. E só, assim, uma coisa que eu acho interessante é que até acabei escrevendo sobre isso na newsletter, né? Para mim, o grande motor desse Mundial de Clubes, dessa primeira edição, não foi necessariamente o dinheiro que garantiu a presença dos europeus, mas foi a rivalidade intercontinental, né? Assim, o interesse da competição, ao redor da competição, girou muito ao redor dessa rivalidade intercontinental e também do clima proporcionado nas arquibancadas para algumas torcidas, especificamente e majoritariamente as de fora da Europa, né? Então acho que pode ser um elemento importante. Se dinheiro não é necessariamente um problema, né, com a Arábia Saudita entrando na jogada, e aí a de 2033 eu acho muito difícil ser algum lugar fora da Arábia Saudita, considerando que eles estão bancando a festa, né? Sim, se tiver tudo certo nesse sentido para de 2029, eu acho que pode ser um elemento importante para a FIFA também aproveitar a sede para dar uma injeção aí nessa questão tanto de atmosfera que nos Estados Unidos teve poréns, né, de considerar o tamanho dos estádios vazios, a própria questão do preço dos ingressos e de alimentar essa rivalidade intercontinental, né, e aí a Espanha, eu acho que poderia ser uma sede em conjunto, né, pensando até que Marrocos está ali pertinho e Marrocos tenderia a dar um impulso nessa própria questão de atmosfera dos estádios, né, as torcidas do norte da África, enfim. E na América do Sul, se fosse o Brasil, eu particularmente acharia legal que o Brasil não fosse sozinho, né, se Argentina, Uruguai e Paraguai ganharam aquele prêmio de consolação ridículo com a sede parcial da Copa de 2030, eu acho que seria muito mais válido dar mais grupos e mais jogos de um Mundial de Clubes em 2029 para eles, menos para o Paraguai, né? Porque, sim, gosto do Paraguai, mas não gosto da politicagem da Conmebol. Mas seria legal ampliar um pouco esse território se o Mundial viesse para o Brasil, pensando também em América do Sul e pensando também no que seria em clima de competição e rivalidade intercontinental, abarcando também o Rio da Prata ali. Também temos aqui o Wilson Fo mandando um salve.
O Igor Oliveira, mandando abraços. Eduardo Stalin também, sempre presente, outro apoiador. Entrando só para deixar o like, ouço mais tarde. Grande abraço a todos e que ganhem o mais rico amanhã, no caso, domingo, né? A final do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, será domingo. José Nilson Vinícius manda boa tarde também, assim como o Diogo Silva, que perguntou aqui do Yamin, foi respondido pelo perfil do meio-campo. O Daniel Cohen, nosso apoiador lá, direto de Sintra, em Portugal, manda um abraço e bom final de semana. Giovanni Lima Montenegro, outro apoiador, manda uma boa tarde aqui aos companheiros. E tem uma dúvida, né? Os clubes europeus que avançaram até as fases finais da Copa do Mundo de Clubes ainda irão sair de férias via tabela dos principais campeonatos e daqui um mês tem jogo marcado, né? Essa é uma questão também que preocupa aí, pensando no calendário europeu. O Real Madrid tentou adiar o início de La Liga, pelo menos para ele, né? Ainda não conseguiu. Vai ser um problema isso, certamente isso vai ser um problema. Os clubes europeus vão dar férias, mas provavelmente não vão conseguir dar 30 dias de férias direto. Ainda que, enfim, as legislações são diferentes, né? O Brasil é obrigatório os jogadores terem 30 dias de férias, nem todo país obriga a ter 30 dias de férias, e, enfim, no Brasil, muitas vezes, por exemplo, muitos clubes deram 15 dias de férias para os jogadores agora no meio do ano, aproveitando que não jogariam a Copa do Mundo de Clubes, né? Os que não estavam disputando. Então imagino que eles vão ter que fazer algum tipo de adaptação nesse sentido, mas é um problema e está sendo falado lá, principalmente para o Real Madrid, é o que mais tem falado a respeito, mas provavelmente eles não... Eu acho que se o Real Madrid conseguir o adiamento de um jogo, vai ser muito, mais do que isso. Até porque o Tebas, que é o presidente da Liga Espanhola, né, de futebol, não da federação que quer sediar o campeonato, mas da Liga, que é muito contrária à Copa do Mundo, imagino que o Tebas não vai querer ceder, né? Falar, não quis jogar essa porcaria, então agora que se ferre. Aí vai ter que jogar assim. Então, acho que até pela disputa política não vai ter adiamento. O Hugo Mendes de Oliveira nos manda abraços da Dinamarca, primeira vez que consegue pegar ao vivo daqui. Verão dinamarquês, quanto será que tá o verão dinamarquês, hein, Matias? O Bonsa teve lá, né? Faz calor, Bonsa? Faz calor e não fica escuro nunca. 18 graus, segundo o Google, nesse momento. É que agora já é a noite. Agora é noite. Faz já, calor todos os dias, né? Mas... faz calor, fica quente, mas não fica escuro nunca, assim. Eu fui dormir uma vez às 12 e pouco da manhã e tava claro ainda. O Hugo pode mandar pra gente aqui o relato dele de como é viver na Dinamarca. A gente tá muito curioso, Hugo. O Jonathan Pereira pergunta aqui também: vocês acham que a FIFA vai alterar o horário das partidas da Copa de Seleções por conta do calor? Lembrando que no Catar essa questão ganhou bastante atenção da mídia. Se for seguir o exemplo de México 70, México 86 e Estados Unidos 94, não. Assim, o que eu acho engraçado é que a FIFA queria fazer nos Estados Unidos para ser um teste para a Copa, né? E eu não consigo lembrar de um país que falhou um teste tão, assim, claramente quanto os Estados Unidos, né? Porque, assim, entre inclusive, a semifinal de quarta-feira teve atraso, né? Imagina se isso assim, em outro país. Atraso por trânsito, né? Porque descobriram que tem trânsito em Nova York. Nossa. Aí, além do calor, ainda tem a questão climática, que, assim, eu entendo que é um protocolo e que é rígido e os motivos, mas é complicado, né? A quantidade de vezes que teve que parar os jogos, e isso envolve não só o jogo em si, o esporte em si, que é a parte mais importante, mas também as televisões, né? Assim, eu acho que eu nunca vi o Rafael Oliveira, nosso colega, tão incomodado, né? Porque ele tava naquele jogo com o Benfica lá, que demorou tanto tempo, ele parecia assim, tipo, caramba, cadê esse jogo? O jogo não vem, né? E as televisões, e ainda no caso desse era um streaming, que não tem grade, né? Mas as televisões têm grade, então às vezes o jogo vai demorar 2-3 horas para acabar, isso é um problema, né? Assim, que acho que a segurança das pessoas é prioridade, mas isso é um problema para a organização do torneio. E o calor, que também, de novo, eles já fizeram Copa do Mundo no mesmo período e já teve problema com o calor 30 anos atrás, então também não é uma novidade, né? Não dá para colocar os jogos
nesse horário, por mais que você queira agradar o público europeu. Tem que dar prioridade para o esporte em si. Então, se for para ser um teste esse torneio, você tem que ter tirado algumas lições muito importantes, porque a organização dos Estados Unidos falhou em vários aspectos. Assim, tem coisas que são muito óbvias. Eu até entendo que no caso de Nova York, teve jogo cedo em Nova York, mais ou menos na hora do almoço, em dias que estavam uma temperatura até bastante razoável, né? O nosso apoiador Pedro Barino estava lá e falou, em alguns dias estava tranquilo, em outros não tanto. Agora, tem alguns que são meio óbvios. Los Angeles, meio-dia, não pode nunca. No verão, né? Los Angeles, meio-dia, no verão, não. É deserto, gente. Não tem como... Inverno também, não faz frio em Los Angeles. Não, então, mas eu digo, nós vamos fazer... Vai ser no verão, né? Vai ser no verão. Mas não tem como funcionar isso... meio-dia em Los Angeles, mesmo sem nenhum problema climático extra, né, como esses, não tem como. Então, assim, você quer agradar o horário europeu, porque foi isso que aconteceu em 94, e foi isso de novo que aconteceu agora em 2025, você vai ter que fazer isso em outras cidades. Faz em Seattle, né, que é uma cidade com um clima que você consegue fazer jogo mais cedo. Você vai ter que fazer jogo em outros lugares que você... Ou faz em Dallas, no estádio climatizado, que aí, beleza, você consegue fazer isso nesses estádios que são fechados e climatizados, enfim. Acho que esse teste a FIFA precisa aprender. Sinceramente, Jonathan, eu acho que eles não aprendem, porque eles tiveram, como o Matias falou, já teve várias vezes, eles estiveram no mesmo lugar, no mesmo estádio. O jogo que foi meio-dia em Los Angeles foi exatamente no mesmo Rose Bowl que eles jogaram 30 anos antes na Copa do Mundo. Então, eu espero que eles aprendam, mas eu acho que eles não aprendem. Voltou o Lobo? Opa, você não estava me ouvindo, eu acho? Bom, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Não, é porque é isso, eu acho que eles não vão aprender. Acho que geral. Acho que tá dando pau geral. O Bonsa e o Matias estão parados aqui pra mim. Aqui... o Matias parou aqui também. Aqui o Matias parou também. Mas acho que o pessoal ouviu aqui no chat, então tudo certo. Mas acho que o Matias travou. Bom, vamos avançar pro mercado, então? Falar dessas transferências. Acho que já teve bastante prévia de final de Copa do Mundo dos clubes, né? Qual contratação chamou mais a atenção de vocês, né? Aqui a gente tem o Álvaro Carreiras do Real Madrid, que é um jogador formado lá, né? Rodou bastante e agora deve retornar ao clube. E o Arsenal soltando 50 milhões de libras no Madueke também é algo meio recente. O Paredes voltando ao Boca Juniors, tem o Henderson no Brentford, Kudus no Tottenham. Qual que chama mais a atenção de vocês? Eu acho que tem algumas coisas interessantes aí. Acho que tem essa contratação do Álvaro Carreiras é uma coisa meio engraçada, porque é um jogador formado pelo Real Madrid que rodou, né? Manchester United, isso aqui, tá voltando agora. Ainda não tá totalmente fechado, mas deve fechar, tá tudo em vista de fechar. O Madueke aí, ou Madueke, eu não sei exatamente como se pronuncia, é um tipo de jogador que assim, me parece muito bom e o Arsenal tá pagando caro, né? Ele claramente é um jogador interessante, mas o Chelsea é incrível que o Chelsea comprou por menos e vai vender por mais, sendo que ele foi um reserva, né, nesse tempo que ficou no Chelsea. Então, mas faz parte daquilo que a gente sempre fala. Por que o valor de mercado que está lá no Transfer Market não vale nada? Ou tem um valor irrisório e quase irrelevante? Porque depende das condições. O Chelsea precisa de dinheiro porque gasta muito. E é um jogador inglês na Premier League. Então o Arsenal, quando contrata, a gente sempre já falou aqui algumas vezes, na Premier League você tem 25 inscritos no seu elenco principal, você precisa ter 8 pelo menos formados dentro da Inglaterra.
isso parece meio fácil, mas para esses elencos super internacionais nem sempre é tão fácil, né? O Bonsa, que é um especialista de FM, sabe disso. Às vezes você tem que tomar cuidado para não ficar sem esses jogadores formados na Inglaterra. Então isso torna o preço dos ingleses, dos jogadores que têm nacionalidade inglesa, mais caros para dentro da Premier League, porque eles valem esse slot, né? Essa vaga de inglês formado em casa, né? Então ainda tem isso. Então o fato dele ser inglês sendo vendido para um outro time inglês pesa muito por causa disso também, né? Então por isso que valor de mercado não quer dizer nada. Você vai dizer que ele vale 50 milhões de libras? Acho que não, mas não é uma questão de valer, né? Eu acho que assim, você tem que... Eu acho que o Madueke não é um jogador ruim, acho que ele é jovem ainda, ele pode melhorar, tem potencial. Mas para a função que eu vejo ele exercendo no Arsenal, que não é exatamente nem necessariamente de titular, né? Tem que ver o que vai acontecer com o Martinelli, você pode também usar o Jesus pelos lados, você pode armar o time de várias maneiras, mas eu acho que você tinha uma necessidade de mais profundidade nas pontas. Tem o Trossard, tem o Reiss Nilsson, um jogador mais interessante ali para rodar é bom, mas precisava ser uma Madueke, assim, esse é o tipo de contratação que eu acho preguiçosa. É o tipo de contratação que eu acho, eu conheço esse jogador, eu tenho esse dinheiro, eu vou pagar. Mas eu acho que dá para encontrar um jogador equivalente por um valor menor se você fizer um trabalho mais empenhado, né? Então por isso que eu não achei um grande reforço do Arsenal, que por outro lado eu achei que o Zubimendi é muito bom, por exemplo. Acho que o Arsenal está trabalhando bem no mercado e veio trabalhando bem no mercado para construir esse time. Essa contratação específica eu achei realmente assim, um valor exagerado e um pouquinho preguiçosa. Tá de volta, Matias? Estou de volta. Também temos o retorno do Leandro Paredes ao Boca Juniors, né? Clube que o revelou após uma década na Europa, né? E chama atenção porque ele volta, né, até relativamente jovem, né? Com apenas 31 anos, né? Recém-completados, inclusive, né? Ele que foi revelado muito cedo, né? Pelo Chenense. Daí passou pelo futebol italiano, né? Primeiro pelo Chievo, daí pela Roma, também teve uma passagem pelo Empoli, daí foi para a Rússia, França, voltou para a Itália, né? Primeiro pela Juventus e depois retornou a Roma e agora volta ao clube dos seus amores, né? Inclusive ele que chegou a jogar junto com o Riquelme, né? Que é o atual presidente do Boca e chega, né? Com moral de ter participado, né, do elenco campeão mundial pela Argentina em 2022. É curioso, né, porque o Paredes, quando ele saiu da base e foi para o profissional, existia até algumas comparações dele possivelmente ser o herdeiro do Riquelme, né, até porque ele jogava numa posição mais adiantada. Bom, o tempo mostrou como passou longe disso e até por uma questão de recuar na posição, né? E aí eu vi, assim, o Paredes é um cara que acho que ele nessa saída do Boca ele carregava até mais expectativas em relação ao jogador que ele se tornou, e até acho que o fato dele ter perdido a posição na seleção argentina justamente na Copa do Mundo também acaba tirando o reconhecimento, né? Mas ele é tão querido no Boca Juniors exatamente por ser uma cria da base, assim, por ter essa relação e por, talvez, sei lá, nas últimas décadas ser o jogador mais fanático pelo Boca Juniors, assim, mesmo atuando em outros clubes, né? Ele tem uma tatuagem da Bombonera no peito, tem a história de que ele forçou o cartão no Zenit para estar na final entre Boca e River da Libertadores de 2018, embora ele tenha desmentido essa história, ele tenha falado que ele tinha recebido antes a permissão do clube para ver a final, embora ele receba um cartão vermelho num lance totalmente desnecessário, né? Uma bola no meio campo que ele está driblando, e aí ele perde a bola e do nada dá um carrinho, assim. Teve a discussão que ele forçou o cartão vermelho para estar presente nessa final como torcedor. Várias vezes ele teve nas arquibancadas da Bombonera como torcedor, né? Mesmo
jogando por outros clubes europeus e tem essa relação carnal, né? O Boca é um clube que está num período muito difícil, considerando, enfim, todos os problemas que a gente viu já nessa temporada, né? O empate com o Auckland, a eliminação para o Alianza Lima, enfim, atuações insuficientes no Campeonato Argentino. E economicamente não é que o clube tenha tantas perspectivas assim. Então você repatriar um cara como Paredes com essa ligação tão forte acaba sendo bem importante. Só para dar destaque em mercado a outros 2 caras campeões do mundo com a Argentina. Um é o Di Maria, né, que foi muito bonita a coletiva dele pelo Rosário Central essa semana. E tem até uma cena bem legal, né, porque o Di Maria tem a história que ele era levado de bicicleta para os treinos, né, pelos pais dele, e aí fizeram um vídeo dele na apresentação, relembrando essa história dele ser levado de bicicleta para os treinos no Rosário Central, e ele se emocionou bastante, então recomendo que procurem, assim, porque o vídeo é muito legal e a reação do Di Maria é muito legal. E outra transferência, também envolvendo um campeão do mundo com a Argentina, que é novo, é o Ángel Correa, né? O Ángel Correa, com 30 anos, foi contratado pelo Tigres, do México, e o Correa é um cara que a gente pode não ver necessariamente como um protagonista no Atlético de Madrid, mas ele... Outro fanático pelo Rosário Central também. Esse um dia volta também. Na verdade, ele vai estrear. Vai ser. E o Correa, enfim, ele é um cara no Atlético de Madrid, a gente pode até não vê-lo como protagonista, mas acho que nessa década que ele teve por lá, ele foi basicamente um 12º jogador, né? Muito importante, tantas vezes nessa rotação do time titular, saindo do banco. A temporada do último título no Campeonato Espanhol, ele fez a diferença, né? Naquele time do Suárez, ele era um coadjuvante importante. E fico curioso para ver esse impacto dele no Tigres, porque é jovem, o Tigres paga alto, né, assim, para o contexto do futebol mexicano, porque são 8 milhões de euros para levar o Ángel Correa, e acho que ele pode ser até um cara para repaginar um pouco o Tigres em relação ao que foi o Gignac, né, o Gignac ainda está lá, mas já na descendente da carreira, e acho que a história do Tigres tem um antes e um depois, com a ajuda do Gignac, né, chegando em final de Libertadores, conquistando a Conca Champions, dominando os títulos do Campeonato Mexicano. Acho que o Correa, de uma maneira diferente, ele também pode ter um impacto parecido por ser um cara com uma tendência a dar uma sobrada assim, no Campeonato Mexicano. Então acho que é uma transferência que vale a gente prestar atenção também. E temos também aqui outras, né? Eu não sei exatamente quais que vocês falaram enquanto eu estava fora, eu vi por cima do Carreiras, né? E do. A gente falou do Carreiras e do Maduê que. Essas outras tem algumas interessantes. O Henderson voltando para a Premier League, ele saiu para ir para a Arábia Saudita, não deu muito certo lá, ele passou pelo Ajax, até jogou bem no Ajax. Ele vai agora para o Brentford, que perdeu o Norgard para o Arsenal, né? Que é um volante mais experiente, o Arsenal dando uma boa reforçada no seu meio campo. Acho que é uma contratação interessante de um clube que costuma trabalhar muito bem. Acho que uma outra que é bastante relevante aqui acho que a saída do Theo Hernandes do Milan, né? Porque ele foi um jogador muito importante do Milan e chegou a ser, na minha opinião, em algum momento, o melhor lateral esquerdo do mundo, e a gente cobrava que ele fosse para a seleção francesa e tudo mais. E ele caiu de rendimento. O Milan, acho que como um todo, não se encontrou muito bem nesses últimos 2 anos, mais ou menos. E o que eu achei interessante é que ele saiu do Milan reclamando que a diretoria do Milan tomou decisões que não correspondiam às suas ambições, ao mesmo tempo em que ele estava anunciando que ele está indo para a Arábia Saudita, né? Então... certamente é muito mais ambicioso, né, que o Milan. Então eu fiquei meio assim, tipo, tá, e qual que é a sua ambição, então, assim, ele tem 27 anos, sabe, ele pode ainda jogar 3 anos lá, fazer muito dinheiro e voltar, mas voltar com 30, o auge da carreira dele, talvez já tenha passado, mas assim, no físico, né, na questão física, ele vai passar boa parte do seu auge
na Arábia Saudita. Então, eu achei uma pequena contradição. Eu também achei que uma contradição meio bizarra, né? Considerando que se você está falando de ambição... E outra coisa, quem queria também o Theo Hernandes era o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid chegou a cogitar levar ele de volta. E se a questão era ambição, acho que o Atlético de Madrid faria mais sentido. Para alguém que é um jogador ambicioso, o Atlético de Madrid tem ambições maiores do que, né, enfim, o Milan, talvez, que ele estava reclamando. Agora, espero que ele não venha com aquela conversa fiada de que, não, porque que é o que o Cristiano Ronaldo diz, né? Porque a Liga Saudita é melhor do que o campeonato francês e não sei o que, enfim. Não me venha com isso, né? Porque, para quem já assistiu um pouco do campeonato saudita, o que acontece, assim, é a versão 10 vezes piorada do campeonato francês, nesse sentido de que você tem 4 times que são competitivos e muitos outros que não são viáveis, assim, não são times realmente competitivos. Então, você dizer que é uma liga competitiva, acho que não. Acho que dá pra dizer que você pode querer ganhar a Champions League asiática, que aí é bem difícil mesmo. Mesmo pros sauditas, a gente viu dificuldade. O Al Ahly ganhou, o Al Ahly do Firmino ganhou esse ano. Mas convenhamos que se você quer falar em ambição, você não vai para a Arábia Saudita, né? Você vai falar de outras coisas. Então, me incomoda também, mas é isso. Acho que tem um aspecto que o futebol dele caiu muito. Ele perdeu a posição no próprio Milan em alguns momentos. Ele perdeu espaço na seleção francesa, sendo que o Deschamps nunca foi um fã dele. Foi meio que obrigado a convocar ele quando ele jogava muito bem. E agora que ele não tá bem, acho que o Deschamps vai ficar bem feliz dele ter ido para a Arábia Saudita, porque é uma excelente desculpa para você não precisar mais convocar, né? Para quem já não tá em alta conta com o técnico, acho que isso é um problema, ele pode até dançar nesse sentido. Bem, senhores, temos destaques finais? Acho que dá pra gente falar sobre essa exclusão do Crystal Palace. O Crystal Palace acabou excluído da Europa League, né? Por uma questão que tem a ver com o multiclubes, né? E assim, a exclusão do Crystal Palace da Liga Europa, eu acho que faz sentido se você pensar num critério bem rígido. Porque ainda tem questões ali para ser resolvida. A Eagle até vendeu, né? O Textor vendeu a participação dele, mas ainda está em processo, né? Tipo, na verdade, ele acertou a venda, mas ainda não tem processos, né? Diligências. Precisa ser ratificado pela Premier League. Exatamente. Que inclusive vai acontecer em breve. Tem todo um processo. Então, assim, o que me incomoda não é isso. O que me incomoda é que a UEFA não é criteriosa desse jeito em todos os casos, né? Então, o que me incomoda é essa coisa meio de selecionar casos que eu vou aplicar todo o rigor da lei. Às vezes me dá a sensação que a UEFA faz uma política bem conhecida em todo mundo, que é assim, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Então, assim, porque o caso do Red Bull Salzburg e do Leipzig era muito mais complexo e muito mais difícil, porque a Red Bull continua mandando nos dois clubes. E aí você pode dizer que separou XPTO das quantas lá, mostrou uma apresentação de PowerPoint para dizer que não, as gestões são diferentes, mas a gente sabe que não são. Então, assim, por que nesse caso foi beleza? E no caso do Crystal Palace, que tudo bem, nesse momento ainda o Textor ainda é dono, mas está em processo, inclusive, de vender. Então, o que me incomoda é isso. Se fosse sempre rigorosa, beleza, mas não é o caso. O que me chamou a atenção foi um pouco isso. Por exemplo, eu descobri agora que tem um prazo de 1º de março para apresentar provas de reestruturação proprietária. E eu falei, mas como assim? Os outros fizeram depois, né? Quando a gente, os casos, principalmente naquela temporada que teve o Brighton e a União Saint-Gilloise, o Milan e o Toulouse, o Aston Villa e o Vitória de Guimarães, as medidas foram tomadas depois disso, né? Quando vendeu participação societária,
passou a propriedade lá pra cá, renunciou do conselho, todas essas coisas. Isso aconteceu depois do prazo. E que diabos de prazo é esse? Você colocar em 1º de março, sendo que os campeonatos terminam no fim de maio. Os clubes não têm como saber que eles vão se classificar para competições europeias. Então, por que eles vão fazer uma reestruturação proprietária antes de terem vaga em competições europeias? No começo de março, o Crystal Palace nem sonhava em ganhar a Copa da Inglaterra. E aí, assim, você não tem problema a multipropriedade para conseguir a vaga. Então, por que você tem que se desfazer dela antes de conseguir a vaga? Entendeu? Então, assim, é um negócio que tá tão jogado, tá tão solto, e a UEFA usa esse termo, influência decisiva, para determinar que no caso da Red Bull, ninguém tem influência decisiva. Embora eles tenham um diretor de futebol global, e sempre tiveram. Mas no caso do Palace, o Textor tem, sendo que todo mundo sabe que ele não tem, porque quem toma as decisões do Palace é o Steve Parish, sempre foi. Então, fica um critério muito abrangente, subjetivo, e que acaba, nesse caso, prejudicando um Palace que é uma das melhores histórias da temporada europeia, né? Que é um clube que não é que chegou do nada, que estava na Premier League há 200 anos, mas que conquistou um título muito improvável e teria a oportunidade de jogar a Liga Europa, vai acabar sendo rebaixado para a Conference. Eu achei essa história muito estranha. A gente precisa urgentemente que role uma reformulação geral, abrangente e profunda das regras de multipropriedade. Não dá mais para ficar avaliando caso a caso e ficar, sendo surpreendido com nossa, nessa temporada tem esses dois, né? Nessa temporada tem aqueles. Porque basicamente o que a UEFA tá fazendo é esperando as coisas acontecerem, né? Ela tá resolvendo os casos à medida que elas vão chegando. Se tiver uma temporada que não tem nenhum impasse, não tem trabalho esse ano. E não dá para ser assim. Ou você regulamenta e deixa todo mundo participar dos campeonatos que tem que participar, ou porque não dá para ficar esperando haver o problema para você resolver, né? Isso é um jeito, acho, muito solto de fazer organização de qualquer coisa. E é isso que a UEFA tem feito. Inclusive ficou batendo na trave um tempão, né, Bonsa? Essa coisa o Salzburg ficou um tempão caindo nas fases preliminares da Champions League, e ficou um tempão isso daí. E na hora que classificar, o que vai acontecer? E aí Exatamente. E a UEFA não regulamentou. E o que me incomoda é isso, é a UEFA escolher os casos que ela vai ser rigorosa. Porque se você quiser criar um critério único que seja bem rigoroso, mas que você aplique no Red Bull Salzburg e no Leipzig, tanto quanto no Crystal Palace, ok por mim. Que é o mesmo caso do fair play financeiro, né? Que a gente sabe que quando é o Fenerbahçe, fica 3 anos sem jogar Champions. Se é o Manchester City, toma uma multa de 50 milhões de libras. Pô, aí meu ponto é assim, pra ser bem claro, não dá, se pode ter multipropriedade, ela tem que ser feita de uma maneira em que os clubes podem sempre disputar as competições aqueles que se classificam. Não dá pra ficar resolvendo caso a caso. E exatamente. Se não pode, então não pode. Até porque aí você desincentiva os principais investidores a comprarem clubes do mesmo patamar. Então, por exemplo, no caso do City, que agora tem... Ele foi surpreendido, eu imagino, com o Girona se classificando para a Champions League. Aí é um caso excepcional. Beleza, eu também fiquei. Mas ele tem clubes de diferentes países, que raramente vão jogar a mesma competição. Aí é uma coisa fazer a multipropriedade desse jeito. Mas se você quiser ter várias dentro da Europa, ou tem que ser de patamares muito diferentes, ou estrutura de uma maneira desde o começo para que sempre seja possível os clubes jogarem as competições em que eles se classificam, ou não. Bem, é isso, senhores. A gente volta na segunda-feira, a partir das 19h30, com mais uma edição do podcast Meio Campo. Peço desculpas aí pela minha instabilidade aqui na internet. E nos reencontramos na semana que vem, falando aí da final da Copa do Mundo de Clubes e, se der tempo também, da volta do Campeonato Brasileiro. É isso. Tchau, tchau. Valeu!